Hola, buenos días. Les pido perdón por el atraso en enviar las respostas, pero aí estão. Eu estou enviando para vocês, inclusive, as respostas dos últimos exercícios da aula passada, para vocês poderem corrigir. Eu não vou corrigir aqui com vocês exercício por exercício, porque eu não senti que vocês tiveram tanta dificuldade. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui. A gente não vai usar, então, a apostila que a gente usa sempre, porque eu tô aqui para compartilhar com vocês um conto, né, latino-americano. Então, nossa aula de hoje fala um pouquinho da literatura. Quando eu digo latino-americana, as literaturas brasileiras, elas entram, mas a gente vai falar só das de língua espanhola. Eu escolhi um texto para compartilhar com vocês, um conto, que vai servir para o trabalho que eu vou pedir para vocês depois. Ele se chama Leo e ele foi escrito pelo escritor Eduardo Galeano, que infelizmente já faleceu. Eu vou fazer assim, eu vou ler ele em espanhol para vocês e eu tenho também ele em português, que tá aqui, ó. Nesse livro aqui, eu sei que tá pequenininho porque eu tô pequenininha ali em cima, mas eu vou ler ele em português para vocês também, para não ficar nenhuma dúvida. Então, ele se chama Leo. Ricardo Mancini sintió que la hora de la verdad era llegada. Vamos, Leo, dijo, tenemos que hablar. Y se marcharon, calle arriba, los dos. Anduvieron un buen rato por el barrio de Saavedra, dando vueltas en silencio. Leonardo se atrasaba mucho, como tenía costumbre, y después apuraba el paso para alcanzar a Ricardo, que caminaba con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Al llegar a la plaza, Ricardo se sentó, tragó saliva, apretó la cara de Leonardo entre las manos y mirándole a los ojos, largó el chorro. Mira, Leo, perdona que te lo diga, pero vos no sois hijos de papá y mamá. Y es mejor que lo sepas, Leo, que a vos te recogieron de la calle. Suspiró hondo. Tenía que decírtelo, Leo. Leonardo había sido encontrado en la basura cuando estaba recién nacido, pero Ricardo prefirió ahorrarle esos detalles. Entonces regresaron a casa. Ricardo iba silbando. Leonardo se detenía al pie de sus árboles preferidos. Saludaba a los vecinos meneando el rabo y ladraba a la sombra fugitiva de algún gato. Los vecinos lo querían porque él era marrón y blanco, como el Platense, el club de fútbol del bar, que casi nunca ganhava. Eu vou ler ele em português para vocês e vocês podem, inclusive, acompanhar ele aqui em espanhol. Se ficou alguma dúvida agora, ela vai acabar. Vocês podem acompanhar ali. Léo. Ricardo Martini sentiu que a hora da verdade tinha chegado. Vamos, Léo, disse ele. Precisamos conversar. E foram-se embora. Rua acima, os dois. Andaram um bom tempo pelo bairro de Saavedra, dando voltas em silêncio. Leonardo se atrasava muito, como de costume, e depois apurava o passo para alcançar Ricardo, que caminhava com as mãos no bolso e o senho franzido. Ao chegar à praça, Ricardo sentou-se, engoliu saliva, apertou a cara de Leonardo entre as mãos e, olhando em seus olhos, largou o jorro. Olha aqui, Leonardo, perdoa o que eu vou dizer, mas você não é filho de papai e mamãe.
E é melhor ir logo sabendo, Léo, que pegaram você na rua. Suspirou fundo. Eu tinha de dizer, Léo. Leonardo tinha sido encontrado no lixo, recém-nascido, mas Ricardo preferiu poupá-lo desse detalhe. Então voltaram para casa. Ricardo ia assoviando. Leonardo se detinha aos pés de suas árvores preferidas, saudava os vizinhos sacudindo o rabo e ladrava para a sombra furtiva de algum gato. Os vizinhos gostavam dele, porque era marrom e branco, feito Platense, o clube de futebol do bairro, que não ganhava quase nunca. Eu escolhi esse texto, então esse conto, né, para compartilhar com vocês, porque ele me surpreendeu. Quando eu comecei, Leonardo é um nome de pessoa, né? Não é nome que a gente costuma dar para cachorro. Então, quando eu comecei, eu acreditava que ele estava falando com o irmãozinho. Então, porque ele diz lá, né? Você não é filho do papai e da mamãe, é melhor que você saiba que pegaram você da rua. Então, primeiro eu fiquei triste, né? Surpresa por ele estar contando assim para a criança desse jeito. E quando a gente chega no final e descobre que, na verdade, o Léo é um cachorro, é como se desse um alívio, né? E a gente fica feliz que eles ficaram com o cachorro. Outra coisa legal é que a gente consegue descobrir, se você tem um pouco de conhecimento, onde acontece isso aqui. Porque ele fala de um clube de futebol, que é o Platense, o Atlético Platense é um clube argentino de Buenos Aires. Então a gente consegue saber que essa história se passa ali em Buenos Aires. Ali a gente tem uma foto que poderia ser do cachorro e o irmão, né, o Ricardo. Esse conto eu tirei desse livro que eu mostrei para vocês, que é o Bocas do Tempo, do Galiano, e eu trouxe uma foto dele para vocês verem como ele era. Como eu já falei, infelizmente, o Galiano morreu. Ele nasceu em Montevidéu e morreu lá também. Montevidéu, como para quem não sabe, é a capital do Uruguai, que fica ali coladinho com o Rio Grande do Sul. Ele morreu em abril de 2015. Por sorte ou azar, coincidência, eu estava lá em Montevidéu quando ele faleceu. E o velório dele foi bem pertinho de onde eu morava. Vários amigos meus foram, porque foi um velório aberto. E o Mujica, para quem não conhece, que era o presidente que tinha acabado de terminar o seu mandato, estava lá. Eu não fui porque eu tenho medo. Não gosto dessas coisas. Eu fiquei muito triste porque o Galiano é um escritor muito importante da literatura latino-americana. Ele era um jornalista e escritor uruguaio, como está ele escrito para vocês, e ele escreveu mais de 40 livros que foram traduzidos em diversos idiomas, em português, como eu li para vocês, e elas tratam de ficção, jornalismo, análise política, história, de várias coisas. E é por isso que ele é tão importante. Ali, ele diz ali que o Galiano é considerado um dos principais expoentes anti-americanismo e anticapitalismo da América Latina do século XX. Se alguém ficou curioso sobre isso, eu indico o livro As Veias Abertas da América Latina, que fala sobre isso aí. Já dá para entender mais ou menos, né? Eu trouxe alguns outros nomes de escritores que eu gosto muito, que é o Gabriel Garcia Marques, que escreveu Os 100 Anos de Solidão, que eu tenho aqui na minha mão também, vocês não vão conseguir ver, mas depois eu mostro quando eu fechar os slides. A Isabela Allende, que é maravilhosa, o Mário Vargas Llosa e o Julio Cortázar. Mas tem vários outros nomes. Eu trouxe só alguns dos escritores latino-americanos de escrita espanhola que eu gosto. O que eu quero de vocês? Qual é o trabalho? Eu quero que vocês pesquisem, então, um escritor latino-americano para falar um pouco sobre ele, igual eu fiz, ler um conto ou poema, talvez o começo de um livro,
e compartilhar sobre essa experiência, igual eu fiz. Falei um pouquinho sobre o que eu senti lendo aquele conto. Eu quero isso gravado e que vocês subam esse vídeo para compartilhar com todo mundo na página do Seneca Digital. Bem tranquilo. É uma parte da nota de vocês. Eu fiz uma demonstração aqui, falei um pouco sobre o escritor, li com vocês um conto e compartilhei com vocês a minha experiência. A literatura é algo a ser compartilhada e pouco se lê, né, na escola sobre ela, porque a gente costuma estudar muito as obras brasileiras. Ó, para quem tinha curiosidade, eu queria mostrar para vocês o 100 Anos de Solidão. Esse tá em espanhol. E o do Galeano, da onde eu tirei o conto que eu li, tá em português, que é o Boca do Tempo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me avisem. Mas o trabalho é esse, tá bem? Les mando um beijo.